nós somos um povo que tem identidade. Nós somos um povo que temos características. Nós somos um povo que sabemos que povo somos, né? Então essa noite, nessa lição, nós vamos falar sobre isso, a gloriosa esperança, que é do apóstolo Paulo, que também é da igreja. Acompanhe na sua Bíblia, ou até mesmo na tela, no que está projetado, a leitura. Primeira leitura, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Antes de mais nada, os irmãos percebem a convicção do apóstolo Paulo. Ele estava em vida dizendo, expressando: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada. Olha, irmão, que expressão, que convicção nós temos no apóstolo Paulo. Está guardada, está reservada para mim. Eu sei o que me espera. É uma convicção que transcende. É uma certeza que vai muito além da esfera natural, da questão humana. É importante nós pensarmos nessa convicção. É importante você trabalhar esse princípio de crença na sua vida. A questão da convicção, nós não podemos ser crentes ou sermos homens e mulheres que cochiem em duas possibilidades ou em dois pensamentos. Nós não podemos sermos pessoas que não sabemos de fato, com profundidade, expressar a razão da nossa fé. Pedro diz: estejais pronto para responder a qualquer um com mansidão a razão da vossa fé. A convicção é importante. Paulo expressa isso, demonstra isso. E ele diz: estou certo que ele me dará naquele dia, o justo juiz me concederá aquele dia. Uma das coisas que o inimigo mais quer trabalhar no coração do homem é justamente a indecisão, a incerteza. É justamente a questão da divisão na sua crença. De fato, ele não saber o que acontecerá ou o que acontece com ele caso ele for chamado. Certeza da nossa salvação. Convicção de que você é salvo. Alguém pode dizer assim, mas como é que alguém pode ter certeza da salvação? Ninguém pode ter essa certeza da salvação. Ninguém pode ter certeza se está ou se é salvo. Biblicamente pode. Porque diz a Bíblia que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se o Espírito de Deus testifica, atesta, se ele confirma que você é um filho de Deus, logo você está salvo em Cristo Jesus. Não propriamente por conta, obviamente, de obra humana. 1 Tessalonicenses 5, continuando na leitura, agora ele diz, verso 1 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, a questão da surpresa da volta de Jesus, ela só se dará para aqueles que estão em trevas. Aqueles que estão na luz não serão surpreendidos. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Irmão, o crente não tem uma vida indefinida, incerta, informe, sem identidade. Ele não está nas trevas,
ele não é da noite, ele é do dia. Ele está na transparência. Toda pessoa que tem uma vida muito secreta, muito assim, totalmente impenetrável, ela na verdade passa uma mensagem de, às vezes, de muitas dúvidas, de muita confusão. Nós não somos desse estilo de vida. Nós somos do dia. Nós somos da luz. Nós somos da luz. Nós somos filhos da luz. Nós somos o que somos. As pessoas olham para nós e nós somos uma carta aberta. O crente não carrega segredos. A vida dele está estampada. É sem máscaras. Não tem nada a esconder. Ele é o que você está vendo na simplicidade do Evangelho. Então Paulo diz assim: nós somos da luz, nós somos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Verso 6 ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tem muita gente que dorme? Tem. Paulo diz: não durmamos como os demais. Tem muita gente que não vigia? Tem. Tem muita gente que não tem uma vida sóbria? Tem. Mas nós, o apóstolo Paulo, dizendo para a igreja, dizendo para o povo de Deus: não durmamos como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, equilibrados, atentos, moderados, ajuizados, pessoas equilibradas, temperadas, com bom siso. O bom siso, ou um bom juízo, é um dos frutos do Espírito. Controle e domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Crente tem esse fruto. Ou seja, domínio próprio. Ele sabe se comportar. Ele sabe se controlar. Sabemos que os temperamentos são diferentes de uns para com os outros. Tem pessoas que são mais sanguíneas. Outras são mais tranquilas. Outras são mais explosivas. Só que, independentemente, nós temos o domínio próprio do Espírito. Ou seja, nós sabemos como agir na hora certa. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Preste atenção nessa passagem. Eu poderia, só na leitura bíblica clássica aqui, ficar meditando com os irmãos. O capacete da salvação. Por que Paulo usa essa figura de linguagem de capacete da salvação? Obviamente, porque você sabe que o capacete se usa onde? Na cabeça, protegendo aqui a nossa cabeça. Por que o capacete, Paulo diz, chama ele de capacete de esperança da salvação? Porque, irmãos, uma das áreas que o inimigo mais ataca é a mente. Uma das áreas onde ele age, um dos terrenos em que ele trabalha é a mente. E se ele conquistar uma mente, irmão, se ele dominar uma mente, um pensamento, se ele conseguir convencer uma mente de que tudo está perdido, de que a vida não vale a pena, de que tudo é uma perca, é prejuízo, se ele convence tal pessoa desse pensamento, a esperança de salvação logo se perde. Ele trabalha na mente. Por isso que nós temos que revestir, colocar esse capacete. Que Paulo chama esse capacete de esperança da salvação. Colocar, proteger a sua mente, para que esses dados inflamados, quando forem lançados, não surtir efeito na sua vida. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Na própria leitura que nós temos aqui, nós temos já profundas lições para as nossas vidas. Os irmãos que estão me ouvindo, digam amém. Glória a Deus. Não durmamos como os demais. Nós vamos trabalhar, resumidamente, sobre a consciência de Paulo diante da morte. Na lição passada foi falado sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Irmão,
A morte assusta. Quando você fala de morte, tem pessoas que, se brincar, ela é capaz de bater 3 vezes na madeira. Porque quando nós falamos de morte, obviamente é uma questão que nós não estamos assim acostumados com esse assunto. Eu dizia aos irmãos na aula, na aula que fizemos com toda a classe aqui, justamente sobre isso. Tem muita pessoa que fala assim, não, eu estou tranquilo em relação a isso, eu não tenho medo disso, para mim tudo bem isso, eu me dou bem com isso. Mas muitas vezes, quando ela fica meio ruim, ela cai num desespero, né? Aceita todo tipo de oração, todo tipo de remédio que der para ela, porque ela não quer morrer. A consciência de Paulo diante da morte. Como que nós devemos enfrentar isso? Como que nós devemos lidar com essa dura realidade que nós enfrentaremos se Jesus não voltar? Tem um grupo de pessoas que vai ser privilegiado, não vai passar pela morte. Não é só Elias e Enoque que foram privilegiados e que não morreram e que não experimentaram a morte até então. Mas existe um grupo de milhares e milhares de crentes que serão arrebatados vivos também. Eu espero que eu seja um desses que vai ser arrebatado vivo. Quem mais tem essa esperança? Mas e se nós tivermos que enfrentar a morte? Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, fez ele sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via seu martírio iminentemente como oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. É interessante você pensar o seguinte, irmão. Você sabia que tem pessoas que têm um pensamento assim, não, Jesus Cristo vai demorar de voltar. Desde quando eu sou criança, eu ouço os irmãos pregar sobre isso, que ele vai voltar. Minha avó, minha bisavó pregava sobre isso, que ele vai voltar, e ele nunca voltou. Ele vai demorar para voltar. Muito bem, Jesus pode demorar para voltar, ele pode voltar daqui 100, daqui 200 anos, não sabemos o dia nem a hora. Nós estamos vivendo, como cremos na nossa escatologia bíblica, os princípios de dores, ou seja, estamos perto de ver essa criança nascer. As dores de parto estamos vendo. Mas como para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, nós não sabemos quando de fato vai acontecer. Agora, ele pode demorar de voltar daqui 200 anos, Jesus voltar. Mas eu tenho certeza que eu não vou viver 200 anos. E eu posso ser chamado, você pode ser chamado a qualquer momento. A morte, então, é um dos meios de você e eu nos encontrarmos com o Senhor. Jesus vai voltar para nos arrebatar? Vai, mas também possa ser que ele volte como está voltando, como já voltou, individualmente para muita gente. Nesse exato momento, nesse minuto em que nós estamos aqui, nesses minutos que estamos aqui falando, já muita gente, Jesus já voltou para muita gente. Nesses minutos enquanto eu falo, Jesus já chamou muita gente. E agora, como é que vamos fazer esse enfrentamento? Paulo tinha convicção de que o seu momento tinha chegado. Paulo tinha certeza que Jesus estava prestes a chamar ele. Para o seu tempo havia chegado. Seu momento havia chegado. A sua hora havia chegado. E ele sentia isso. Olha que coisa tremenda. Ele combatia o bom combate. Acabei a carreira. Aleluia, guardei a fé. Eu tenho uma coroa reservada para mim. O justo juiz vai me dar essa coroa. Olha, irmãos, que alegria quando um crente fala assim, olha, enquanto tive oportunidade, saúde, vida, para Deus eu vivi. A obra de Deus eu fiz. O que estava ao meu alcance eu fiz. Eu não fui negligente quando me foi passado, quando tive oportunidade. Eu fiz o que estava ao meu alcance, conforme as minhas forças. Estou em paz. Eu estou em paz. O Senhor Jesus sabe de tudo que eu fiz que estava ao meu alcance. Estou em paz. Agora, o contrário disso que é desesperador. Quando a pessoa se vê numa situação de morte, nessa transição, às vezes no leito do hospital, às vezes no acidente, e ela começa a lembrar da vida dela e começa a pensar, que pena, que eu podia fazer e não fiz. Podia, mas não fiz. Fui negligente.
Então esse sentimento desespera. Os irmãos sabem muito bem de muitos testemunhos de pessoas que estão no UTI. E lá no UTI, todo nos aparelhos, né? Ela começa a fazer mil e uma promessas para o Senhor. E ela começa a dizer: Senhor, eu quero fazer a sua obra, Senhor. Me tira dessa que eu farei a sua obra. E Deus conhece a profundidade, a sinceridade de cada coração. Por isso, meus irmãos, Paulo disse assim: eu combati o bom combate. Eu lutei, eu fiz, eu me dediquei à obra do Senhor. Acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé. E agora eu sinto que Deus está me chamando para as mansões, para uma promoção, para algo muito melhor. Qual é o ponto central? O ponto central é que a volta do Senhor é a gloriosa esperança dos crentes, ou seja, dos cristãos. A esperança que eu tenho em que Cristo voltará, essa é a maior que se move, que deve mover a minha vida. Paulo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde o encontro com Cristo, Paulo, indo para Damasco até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Meus irmãos, escute bem, olhe para mim. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui, em toda a sua vida, ele viveu intensamente os seus dias. Paulo não foi aquela pessoa mais ou menos. Ele viveu intensamente o reino de Deus. Paulo passou por perseguições, provações, injustiças, plantou igreja, confirmou igreja, naufrágios, fome, frio, sede. Ele chegou ao ponto de dizer assim: eu sei ter, sei não ter. Eu passo por todo tipo de situação. Daí ele fala aquele famoso versículo que todo mundo gosta de colocar nos carros, nos lugares: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou como que se Paulo estivesse dizendo assim: eu posso passar por qualquer tipo de situação, saúde, enfermidade, crise, bonança, solidão, multidão, riqueza, pobreza. Eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece está acima de tudo isso. Vale um glória a Deus aí, irmão, por essa verdade. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha essa convicção. Vamos dar um passo à frente, porque ele vai falar de outra coisa muito importante no tópico 2. Vai falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. Aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nosso horário ele está já findando, mas preste bastante atenção. A doutrina bíblica sobre a volta do Senhor Jesus. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser a volta de Jesus? Como é que Paulo entendia sobre isso? 1 Tessalonicenses, então, Paulo, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Então o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, que foi iniciada no capítulo 4. A volta visível do Senhor Jesus. Os irmãos sabem muito bem que nós cremos, como já foi bem ensinado para a igreja, os irmãos que são da escola dominical, que frequentam os cultos, até uma época nós fizemos uns períodos de assuntos escatológicos, e os irmãos bem sabem que nós entendemos pelas escrituras sagradas que a volta do Senhor Jesus, ela se dá em duas fases. Primeiro ele vem para a igreja, depois ele vem com a igreja. Primeiro ele vem de forma invisível, depois ele vem de forma visível. Ele arrebata a sua igreja, ele tira a sua igreja, e a partir desse momento, desse ponto, a partir de então, desencadeia-se uma série de eventos escatológicos que vai acontecendo. Eu disse aos irmãos agora há pouco, que nós estamos vivendo os princípios das dores. Quais são os princípios das dores? São os sinais. Irmãos, os sinais estão gritando para um povo. A natureza, o gênero humano, a corrupção do gênero humano.
É um dos fortes indícios. Paulo diz que nos últimos tempos os homens seriam como? Presunçosos, amantes de si mesmos, traidores, obstinados. Olha o ser humano. Você tem sinais dentro do homem e fora do homem. Há um tempo atrás, uma palavra de alguém valia muito mais do que 200 documentos. Era no fio do bigode. A pessoa falava, não precisava nem ser crente. A pessoa falava, estava falado. Podia chover canivete. Que ela cumpria o que ela falava. Hoje, se você não fizer um contrato bem feito, você é passado para trás. É muita malícia, é muita maldade, é muita malandragem. O ser humano em si não é mais confiável. Digo de um modo geral. Porque há uma corrupção do gênero humano. Infiéis, inclusive, diz lá, infiéis nos contratos. Então tudo isso é um sinal. Mas temos um sinal externo. Na natureza, as coisas que acontecem, os fenômenos acontecendo, volta e meia sai uma notícia de algo espantador. Aqui e ali, no céu, na terra, no mar. Algumas coisas que o cientista não consegue explicar. Escândalos na área religiosa. Aberrações no campo teológico. Heresias, apostasias, falsos profetas. Volta e meia você vê escândalos imorais no meio da igreja, de modo geral, aqueles que se dizem serem homens de Deus. Quantas vezes ficamos chocados com notícias de pessoas que, são princípio de dores. São sinais, irmão, que mostra que a volta de Jesus Cristo nunca esteve tão próxima como a que nós estamos vivendo. A volta de Cristo se dá então em duas fases. A primeira para os salvos, a segunda, ele vem nas nuvens, e aí todo olho virá com os salvos, com a sua noiva, a igreja. O apóstolo Paulo mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Não precederemos os que dormem. A verdade é que vai ser um evento muito... a diferença de tempo é muito ínfima, muito pequena. Porque chegaremos no mesmo instante, apenas que os que estão dormindo em Cristo, morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente encontraremos com o Senhor nos ares. E ao encontrar com o Senhor nos ares, aonde haverá uma dimensão de espaço definida, limpada, apropriada para esse grande encontro, o encontro aonde haverá o grande tribunal de Cristo, aonde ali as nossas obras serão julgadas para recompensação de galardões e reconhecimentos. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente o dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vida do Senhor, todo olho o verá. Nós sabemos que existem outras linhas de pensamentos e de interpretação acerca dessa mesma passagem, desse mesmo assunto. Mas nós cremos, a nossa declaração de fé nos embasa nesse pensamento, de que todo olho o verá, mas isso se trata da sua segunda fase, da sua segunda vinda, que é a parousia, que é todo olho o verá. Mas a igreja, que ela estará já com Cristo, porque essa é a ocasião que ele vem salvar o seu povo, o povo de Israel. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória, e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Algo extraordinário. Algo extraordinário. Todo o olho o verá. O planeta Terra todo. Na ocasião aonde o anticristo vai cercar o povo de Israel para destruição, para o seu extermínio, Cristo aparece, vencedor. Aleluia. Com as marcas nas suas mãos. E nesse grande momento, naquele grande dia, se perguntará, que marcas são essas nas suas mãos? E ele responderá, essas marcas são as marcas em que fui ferido na casa dos meus irmãos. Ou seja, o povo de Israel reconhecerá a grande injustiça, a grande rejeição,
e que ali na frente está o Cristo vivo. Ali acontece a salvação nacional do povo de Israel de forma coletiva. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta, o diabo, para implantar o reino do milênio. O diabo, o falso profeta, o anticristo. Os irmãos sabem que todas as pessoas que hoje morrem sem Cristo, elas estão no tormento eterno. Elas nem estão, como muita gente ainda acaba. Eu acho que depois de tanta informação, de tanto estudo, quem sabe, não tem mais essa dúvida. Mas pode ser que alguém ainda pense que as pessoas estão queimando no lago de fogo, a visão, e algumas pessoas pensam e tal. Esse lago de fogo, irmãos, escute bem, esse lago de fogo, chamado Geena, ou Geena, é o inferno escatológico que ele existirá, ele não existe ainda. Ele virá a existir. Pois esse é o lago de fogo, aonde será o destino final de todos os demônios. Por isso que alguém, com uma certa coerência, diz que é um dos lugares que eles mais temem. Alguém ainda chega a dizer, e com muito sentido, que se ele, o inimigo, te acusar do seu passado, te mostrar o seu passado, lembra ele do futuro dele, que é num lago de fogo, queimando, sendo completamente condenados pelo próprio Deus. Esse Geena. Agora, nessa ocasião aqui, quando Jesus voltar para salvar o povo de Israel, quando Jesus então aparecer no céu com sinais e fazer a separação dos bodes, das ovelhas, e salvará o seu povo de Israel, e junto com o povo de Israel, todas as nações que foram a favor do povo de Israel, então essas entrarão, esse será o critério de salvação nesse tempo de julgamento das nações, entrarão para o milênio, as pessoas que foram contra Israel, que esteve ao lado do anticristo, sofrerão naquele momento o juízo de Deus, e naquele momento acontecerá o seguinte: essas pessoas que morrerem na ocasião do julgamento de Cristo, irão para onde? Tormento eterno. Duas pessoas, que é o anticristo e o falso profeta, irão para onde? Lago de fogo, que naquele momento ele aparece. O lago de fogo, ou seja, eles dois inauguram esse lago de fogo. É lançado vivo, aqui é um mistério muito forte. É lançado vivos. O anticristo, o falso profeta, é lançado vivo. E o diabo é preso. Ainda não é lançado, ele é preso. Ele ainda não vai para o lago de fogo, ele é preso. Por 1000 anos. Durante o período de 1000 anos, então ele é preso, ele é acorrentado, um grande abismo. E aí você tem o milênio. Mas passado 1000 anos, acabado 1000 anos, aí Apocalipse diz que ele será solto por um espaço de tempo. Depois de solto, ele faz uma grande rebelião, e aí depois do julgamento, ele é lançado nesse Geena, nesse lago de fogo, aonde estão já o anticristo e também o falso profeta. O falso profeta, o anticristo, é lançado ali. Esse é o destino. Agora, para nós encerrarmos, sobre a grande tribulação, não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Irmãos, olhem bem para cá que eu quero dizer para os irmãos. Nós olhamos hoje o mundo e dizemos assim: meu Deus, esse mundo está perdido. Esse mundo está virado de cabeça para baixo. É tanta injustiça, é tanta violência, é tanta maldade. Cada dia que passa, as drogas, né, estão escravizando jovens, idosos, velhos, até mesmo crianças. Estão dopados, estão dominados, estão viciados, estão escravizados. E é verdade, esse é o retrato cruel do mundo. Porém, irmãos, eu quero dizer aos irmãos
E não quero com isso assustar ninguém, porque você não precisa se assustar. Crente não é filho de pai assustado. Nós não somos filhos de pai assustado. Mas eu quero informar os irmãos que nesse período tribulacional, o pecado vai atingir o seu ápice. Nesse período tribulacional, aqui, meus irmãos, o pecado vai em toda a sua essência escravizar muita gente, um engano. Porque nesse período tribulacional, os que aqui ficarem, porque ficará um povo aqui, a igreja, ficará uma igreja aqui, mas a igreja apóstata. E também ficará um tipo de crente também aqui, o crente desviado, o crente que não quis servir a Deus, que não quis viver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que pensa assim, então está muito fácil, vamos fazer o seguinte, eu vou viver uma vida, se eu ficar aqui é só eu resistir à dor, né? Só resistir o anticristo, as torturas do seu governo, que então daí eu sou salvo, é isso? Não, irmão. É um engano pensar assim. Primeiro que a pessoa que tem essa concepção já está reprovada por Deus já de imediato. Porque ninguém consegue enganar a Deus. Por exemplo, alguém que tem esse pensamento, não, depois eu aceito Jesus, depois eu reconcilio, ou eu entendo a escatologia, a Bíblia, então se eu ficar, eu só vou resistir, não vou aceitar a marca da besta. E então eu não aceitando, né? Eu sei que então eu sou salvo. Primeiro, ninguém é salvo com o seu próprio sangue. Quem salva é só o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, é só esse sangue que redime, que perdoa o pecado. É só esse sangue. Então, se a pessoa, pensa comigo, se a pessoa em tempo da graça, no tempo da luz, no tempo do evangelho, no tempo da bênção, ela não resiste uma crítica. Muita gente por conta de uma crítica deixa Cristo. Você imagina se ela vai resistir à opressão de um governo, de alguém que é a personificação de Satanás em pessoa? Se ele não cumpre o que a Bíblia diz, que é resistir ao diabo e ele fugirá sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele não sujeita-se a Deus num tempo de graça, que o Espírito Santo ajuda, nesse tempo, você acha que ele vai resistir ao diabo quando ele estiver em pessoa na frente dele? Quem que eu penso, meus irmãos, com todo respeito, que nesse tempo ainda serão salvos? Haverá salvação no tempo tribulacional? Haverá salvação. Mas quem que eu particularmente penso? As pessoas que não premeditam essa maldade de eu vou usar o meu corpo para pecar, a minha mente para pecar, a minha carne para pecar, eu vou fazer depois, eu dou um jeitinho, entro na última hora e aceito Jesus e tal. Eu penso que as pessoas que nessa vida, por fraquezas, que Deus sabe a estrutura de cada um, a limitação de cada um, por conta de algumas falhas e debilidades espirituais, mas aquela pessoa que tem uma consciência, que pede por misericórdia, essas que se na ocasião do arrebatamento ficar, a essas terão algumas oportunidades e uma graça de Deus diferente, uma ação do Espírito diferente da de hoje. Mas esses irmãos que hoje vivem em plena rebeldia contra Deus, deliberadamente contra Deus, e se Jesus voltar e ela ficar, e o anticristo aparecer, eu disse isso e digo outra vez novamente, vai ser uma das primeiras pessoas que vai abraçar o anticristo. Meu amigo, meu líder, meu salvador, meu mestre. É uma das primeiras, porque se no tempo que ela tem de servir a Deus, com liberdade, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, não o faz, não quer. O período tribulacional. Agora, nós temos a convicção, a certeza, uma alegria, uma esperança grandiosa, de que nós, igreja, não passaremos pelo período tribulacional, porque nós não fomos destinados para a ira. Ele nos livrará dessa fase terrível que a humanidade enfrentará. E a Bíblia descreve ela dizendo assim, é uma fase, um período como nunca houve, jamais também haverá. Nunca houve, jamais haverá. Você sabe que o cenário para esse período tribulacional já está sendo montado?
você ouve direto falar-se em um único governo, uma única moeda? Você ouve constantemente falar de uma só liderança? Já se clama isso, já se pede isso, já se estuda isso, já se arquiteta isso, já se planeja isso. Tudo está sendo montado para esse grande cenário. Todo o contexto está sendo voltado para isso. Escute aqui, meus irmãos, olhe para cá. Quando Jesus veio, na ocasião, nascer de mulher, quando ele nasceu de mulher, segundo a palavra, quando ele veio, e ali concebido pelo Espírito Santo, ele veio num tempo, numa época onde o contexto social, cultural, corroborava para a sua vinda, para o seu momento, para a exerção do seu ministério. Ele nasceu num tempo muito propício para a propagação do Evangelho, das Escrituras, o seu ministério. Da mesma forma, quando o anticristo vier e se manifestar, e ele só não se manifestou ainda, porque há um que o resiste, e nós entendemos ser o Espírito Santo com a igreja, pela igreja, e resiste-o. Há quem chega a dizer que ele, o anticristo, que é uma pessoa, já está viva, nós não sabemos, mas alguns estudiosos chegam a calcular, e chega a dizer sobre a possibilidade, não a afirmação, de que ele esteja já em evidência, só não se manifestou ainda. Agora, o espírito dele já opera. O apóstolo Paulo fala ali no 1º século, o espírito do anticristo já opera. Ele há de se manifestar. Agora, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa convicção, a nossa certeza, é que ele só se manifestará depois que a igreja do Senhor Jesus ser arrebatada. Temos outros irmãos que pensam diferente? Temos. Outros pregadores, outros pastores, outros ensinadores que pensam diferente? Tem. Grandes homens de Deus são. Mas aqui não trata de um ponto soteriológico, de salvação, apenas um ponto de interpretação. E nós encontramos mais embasamento bíblico para dizer que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, do período tribulacional. Dos 7 anos literais da 70ª semana de Daniel. Aleluia. Então o período tribulacional nos mostra na lição, na 13ª lição, no fechamento, que seria agora domingo agora, sobre que a volta do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos primeiro o arrebatamento que se dá nos ares. Depois a sua manifestação gloriosa, Cristo vem à terra com aqueles que lhe pertencem. E aí, para não dar tempo de nós continuarmos ali, porque o nosso horário já chegou no fim. O tópico 3 trata dos tempos e das estações até a volta do Senhor Jesus. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações, ou seja, tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Há muita gente que diz assim, meus irmãos, talvez você já ouviu falar isso, né? Para Jesus voltar, o Evangelho tem que ser pregado em toda a terra ainda. Quem já ouviu isso? Para Jesus voltar, o Evangelho precisa ser pregado em toda a terra ainda. Todo mundo tem que ouvir o Evangelho para depois ele voltar. E não é. É um equívoco. Para Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, é a qualquer momento, pode ser agora, nada mais impede. Existem motivos pelos quais pertence só a Deus, que faz com que ele não volte no momento, ou na hora, ou agora, que pertence a ele. Agora, por que não é como muita gente pensa desse jeito? Por quê? Porque quando a igreja ser arrebatada, irmãos, o Evangelho continuará sendo pregado. No período tribulacional, por exemplo, você tem lá os 144 mil, você tem lá as 2 testemunhas que pregarão. Você tem lá um anjo que voa sobre a humanidade com um livro falando sobre o Evangelho eterno. Quem mais ouvirá? Você tem um período do milênio, 1000 anos de grande abundância de salvação que haverá sobre a face da terra. Aí sim, depois do período milenar, no período do milênio, depois de finalizados 1000 anos literais e não simbólicos, aí sim, fechando isso,
Aí é um período onde todos terão ouvido. Aí sim, o fim de todas as coisas. Aí o estado eterno. Aí o novo céus. Aí a nova terra. Isso não tira de nós a responsabilidade de pregar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Não tira. A nossa função, a nossa parte é propagar o evangelho, é pregar o evangelho, é esparramar essas boas mensagens, essa boa mensagem de boas novas, que é o evangelho para as pessoas. Muito bem. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Somos pentecostais clássicos. A promessa do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Os nossos irmãos missionários pioneiros, quando estavam aqui, que vieram para cá pregando, não sabia falar muito português, quase que nada, não tinha, e eles só pregavam a mensagem: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos nos dons, nós temos que procurar os dons, nós cremos no dom de língua, de profetizar, de revelação, de visão, de profecia, cremos, mas nós temos que ter uma maior esperança pujante dentro de nós. Qual? A esperança da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O desejo, a bendita esperança que Paulo teve também deve ser a nossa esperança, que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Aqueles irmãos, eu dizia para alguns irmãos, aqueles irmãos da época do apóstolo Paulo, eles eram tão fervorosos, eram tão crentes, que passavam o dia dizendo: eu acho que ele volta hoje, eu acho que ele vai voltar hoje, eu acho que ele vai voltar hoje. Quem sabe o esposo conversava com a esposa: mulher, Jesus Cristo vai voltar hoje, ele está para voltar hoje. Paulo precisou orientar os irmãos: calma, gente, não vai ser assim, não vai ser assim. Paulo precisou controlar aqueles irmãos para eles terem calma, né? De não ficarem assim tão obcecados por isso. Fiquem em paz, estejam em Cristo, essa deve ser a preocupação e tal. Já hoje em dia é o contrário. Você tem que estar lembrando os irmãos: gente, Jesus Cristo está voltando, vocês sabiam disso? As pessoas estão tão envolvidas com as suas coisas, com seus negócios, com sua empresa, com as suas formações, e tudo envolvido com tanta coisa, sobrecarrega o coração, e é preciso alguém gritar e dizer: gente, estejais preparados para aquele grande dia, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua amada igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós encerramos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que eu e vocês sejamos preparados, prontos, que essa esperança nunca suma, nunca desapareça do nosso coração, das nossas pregações, dos nossos estudos, dos nossos hinos, dos nossos cânticos, do nosso dia a dia. A esperança de encontrar com Jesus Cristo nos ares não venha jamais desaparecer. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. 26 dá para cristã. Aleluia.